Olá, queridos e queridas, apresento para vocês a minha horta suspensa, que estamos num projeto aqui, fazendo esse negócio aqui, minha gente. Vamos ver se vai dar certo? Então, pois é, vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui. É o seguinte, o Anderson teve a brilhante ideia de pegar esses... Tem aqui que ele fez, ó, tá vendo? Esses ferros e colocar assim, colocar outros ferros e fazer tipo uma horta suspensa, reutilizando tambores, né? Aqueles tambores que vem com um óleo, essas coisas tudo, né? Um monte de trenheira. Então, aí vamos estar reutilizando eles para estar colocando aqui e fazendo uma horta suspensa, uma pequena hortinha aqui, né? Só para o consumo mesmo da gente e tudo mais. Então, inicialmente, ele trouxe esses ferros aí, né? Para estar colocando aqui já no lugar para mim. E eu vou estar enchendo os tambores depois, né? Quando eu tiver tempo, porque ele já chegou aqui num dia de tarde para estar colocando essas coisas aqui para mim. E aí depois eu vou, no dia seguinte, eu vou estar enchendo aqui os tambores. Só vou encher alguns aqui também, né? E ajeitar algumas coisinhas e deixar já assim no ponto, né? Testando também para ver se vai dar certo. Para poder depois fazer tudo, deixar tudo bonitinho. Depois eu comprar algumas sementes, plantar uns trenzinhos. Então vou plantar algumas coisinhas que tem por aqui. Porque eu não tenho muita coisa, só tenho algumas cebolinhas ali, bem pouquinha mesmo, que eu tinha plantado num canteirinho no chão. E também tinha plantado algumas mudinhas de couve e tudo mais, mas só que as galinhas do vizinho vieram e bagaçaram tudo. E só ficou algumas cebolinhas bem pouquinha mesmo, mas eu vou plantar elas, aí vai ser no alto mesmo, né? Então não vai ter perigo das galinhas vir e atacar, a não ser que elas subam, né? Esbagasse tudo. Mas é a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural, né? Então, esse ferro aqui, que ele colocou, ficou tipo um U, né? Que é pra mim poder entrar no meio, assim, tá vendo? Eu entro no meio aqui e molho as coisinhas tudo, né? Quando os tambores estiverem no seu devido lugar. Inicialmente ele colocou bem ali em cima, só que tava muito desnivelado e tudo mais, e tava meio esquisito. Então ele colocou nessa outra parte aqui agora, tá vendo? Que é esse lugarzinho aqui, próximo da minha área aqui, onde fica a lavanderia, esses trem tudo, né? Então fica bem fácil de eu estar cuidando de todas as coisinhas. Bom, gente, os tambores, ele cortou os tambores assim, não completamente, cortou assim pra poder ficar dividido, tipo assim, duas partes, né? Os tambores assim. Uma parte pra cá, uma parte pra lá. Aí vai e coloca no ferro, entendeu? Pra poder tá colocando terra de um lado, terra do outro, e aí assim tá plantando as sementinhas. Eu já estava com um plano maquiavélico de pegar o esterco do meu irmão novamente. Só que tipo assim, eu tô pegando emprestado o esterco, entendeu? Porque depois eu vou devolver. Depois, não sei sei que ano eu vou devolver, mas eu vou devolver. Enfim, o ferro é aqui assim, tá vendo? Um ferro aqui, que tem esse negócio aqui, ele vai, encaixa esse outro aqui, e o outro vem bem aqui em cima, que ele amarrou de arame, tá vendo? Amarrou bem aqui, ó, pra ficar bem firme, né, e tudo mais, e não ter perigo de cair. Aí vem aqui o outro também, aí um tá encaixado aqui, o outro tá por cima e amarrado de arame também. Entendeu, minha gente? Uma estrutura bem legal, né, e tudo mais. E ele bateu, tipo, uns ferros assim no chão, né, no negócio lá, pra poder ficar bem firme e não correr o risco de cair. Aí aqui estavam todos os tambores, tá vendo? Ele cortou os tambores assim no meio e não cortou completamente, somente para eles poder dobrar assim e ficar uma parte para um lado, uma parte para o outro. Agora eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como que é isso daqui. Os tambores ficam assim, tá vendo? Quando corta somente um pouco e fica essa outra parte aí para poder encaixar aqui diretamente no ferro. Aí vai colocando assim, tá vendo? Todos os tambores. E depois é só encher de terra e colocar todas as coisinhas e vamos ver se esse negócio vai funcionar, né, minha gente? Então é isso, né? Eu percebi que o cidadão brasileiro não tinha cortado embaixo aqui do negócio, né? Então eu lembrei ele, falei, querido, você cortou embaixo para poder ter a saída da água, né? Porque não vai ficar acumulando água, tipo assim, e tem que molhar e a água tem que escorrer embaixo, né? Para não ficar tudo alagado e acabar, né, prejudicando as coisinhas que eu estarei plantando. Então, agora que o cidadão foi cortar, né, com o trem, o serrote, né, todos os tambores aí, deixando assim uma abertura no fundo para que a água possa escorrer, né, embaixo. Enfim, eu sou uma gênia muito maravilhosa também, né, porque eu lembro o cidadão brasileiro das coisas, né, se não fosse eu na vida desse pobre, ele estaria morto seco nesse momento. Agora aqui, gente, a gente foi coisando, né, já peguei primeiro o carrinho de esterco na propriedade ali do meu irmão, do esterco dele, que ele comprou um caminhão de esterco, minha gente, e todo mundo tá fazendo uso desse esterco dele. Toda hora chega pessoas pedindo, né, mas eu que sou irmã dele, eu tenho o direito de pedir esterco para ele, e depois eu vou devolver também, porque eu sempre devolvo, eu pego emprestado, né, minha gente, mas depois quando eu comprar o esterco também eu vou estar devolvendo. Não me lembro quantos estercos eu já peguei desse homem, e também nem quero lembrar, só tô contando esses carrinhos aqui, só isso que eu vou devolver, que eu peguei mais ou menos, gente, aqui uns 7 carrinhos de esterco, contando com esse daqui que eu peguei hoje, o restante que eu vou estar pegando depois é mais ou menos uns 6 carrinhos, entendeu? Também não tô contando não fazendo questão assim de contar certinho, nem sei se foi 6 mesmo, mas vou dizer pra ele que foi 6 e vou devolver. Tá, tô nem aí, também qualquer coisa eu nem devolvo também, tô nem ligando, aí a hora que ele precisar ele pega lá o tanto que ele quiser também quando eu comprar o meu esterco, né, minha gente? É a vida do cidadão brasileiro e irmãos brasileiros. Agora vamos colocando bem ali, ó, tá vendo? Eu fui aqui, fiz uma mistura de esterco, deixei mais esterco do que terra, e já foi eu e meu sobrinho e o Anderson colocando ali, ó, nos tambores, enchendo, né?
pra poder fazer um teste e ver como é que vai ficar. É uma ideia bem legal esse negócio aí, minha gente. E se não der certo assim, né, com esse negócio dos ferros, pode ser também que dê pra colocar tábuas em cima dos ferros aí e colocar os tambores em cima. Caso eles rasguem, né, ou coisa do tipo aconteça. E não sei, dá pra ir substituindo os tambores também depois, não sei como é que vai ficar. Mas até o momento tá ficando legal, tá vendo? Desse jeito aí, ó. Aí fica assim, pendurado. Aí você vai e planta as coisinhas, né? Fica muito lindas e belas e maravilhosas. Então aqui, gente, nesse dia, só foi mesmo a colocação dos tambores e mostrando aí como é que faz o antes, me mostrando direitinho como é que tem que fazer, para que no dia seguinte eu possa, né, completar essa ação de fazimento de horta suspensa. Creio que vai dar certo, sabe por quê? Porque tudo que eu planto fica muito lindo e maravilhoso. Todas as coisas que eu planto assim ficam muito lindas e belas, entendeu? Então ficou desse jeito aí no primeiro dia. Agora sim, pegamos o carrinho velho de novo, que sim, que esse carrinho tá todo esbagaçado velho, né, minha gente? Olha só como é que ficou aqui o esterco misturado com um pouquinho de terra, minha gente. A gente foi lá no senhor prefeito para poder pegar mais estercos, entendeu? Porque esse aqui não é um irmão, não, é um prefeito, né, que tem disponibiliza esterco para todo mundo aqui da região. Então nós estaremos pegando aqui, tá vendo? Aí a Maria Vitória tava ali pegando assim uma pazinha, eu falei: "Não, minha filha, tem que ser capazona, porque capazinha não dá certo não. Pegar muito esterco", e tipo assim, nossa, a gente veio mesmo com a pazinha pequenininha só pra disfarçar, entendeu? Pra dizer assim: "Nossa, vamos pegar bem pouquinho, tá, meu filho?" Bem pouquinho assim, a pazinha pequenininha. Na verdade, depois a pazona tava escondida, bem aí, negociado, entendeu? E ele não tá vendo mais, porque ele saiu. Pensou que eu ia pegar pouquinho, mas na verdade eu vou pegar quase tudo aqui, os trem. Brincadeira, gente, que 6 carrinhos não faz nem uma coceirinha nesse tanto de esterco que tem por aqui. Isso daqui é ótimo e maravilhoso para as plantas, entendeu? E tudo. Cocô de galinha também é muito bom, né? Esterco de galinha, esterco de vaca, tudo quanto é esterco é muito bom para as plantinhas, né? Então por isso que é muito utilizado por todo mundo na horta, em tudo quanto é coisa assim, né? E é muito maravilhoso. Enfim, minha gente, aí eu peguei e fui pegando, tá vendo? As pasadas de esterco. Eu demorei horrores, porque assim, gente, aqui eu tô começando fazendo esse negócio da hortinha, como sempre eu faço, ou eu faço na parte da manhã essas coisas de mexer com horta, ou eu faço bem na parte da tarde, quando o sol está bem mais fraco, né, e não coisa assim, nem não enginha as costas da gente tudo, a gente fica com as costas pelando, né, e queimando. Enfim, é isso. Então aqui é de tardezinha que eu escolhi mexer com esse negócio da horta aqui, então não terei muito tempo, mas vai ser bem rápido, porque a maioria das coisas já estão feitas, né? Então vai ser somente mesmo colocar a terra lá nos tambores agora e depois plantar algumas coisinhas que eu tenho por aqui, até eu comprar a semente. Vocês puderam perceber, já temos aí as mandioquinhas que estão super lindas, temos várias coisinhas plantadas aqui no nosso pequeno terreno, e agora vamos ter uma hortinha maravilhosa, né, minha gente? Que eu espero que Deus abençoe muito, que ela fique linda e bela e maravilhosa, né? Pra gente poder colher bastante coisinha. Olha só, fui pegando aqui o esterco, tá vendo? Bastante carinhos, dei esterco, muito esterco. Aí eu peguei, pra dar uma disfarçada, gente, eu fui lá e peguei um carrinho de terra também, dele, entendeu? Que ele tá abrindo um buraco lá, eu falei assim, vou pegar uma terra bem aqui, meu filho. Aí peguei a terra aqui, minha filha, ó, e fui jogando assim por cima do esterco. Eu falei assim, será que já tá bom? Acho que não tá bom não, vou pegar mais esterco, né? E tipo assim, pra dar uma disfarçada, né? Enquanto, tipo, peguei terra, agora eu vou pegar esterco, assim, pra misturar um pouco, né, minha gente? E porque tem que ter, né? A terra, então tem que misturar o esterco junto com a terra, só que eu deixei mais esterco do que terra, entendeu? Pra poder ficar bem estercado o negócio, bem adubado. E é isso, minha gente, eu joguei aí, né, o último caminhão de esterco, carro de esterco, decorei, falar esse nome já embolou minha língua todinha. Aí agora, minha filha, eu vim pegando a enxada, tá, queridos e queridas, e vamos fazendo essa mistura aqui, tá vendo? De esterco com terra, pra ficar muito bom, muito legal, muito maravilhoso. E, gente, é isso, né? O projeto é esse daí, né? Somente encher mesmo tambores com terra e plantar. O mais difícil de fazer mesmo é a estrutura aí, né? Que é o negócio do ferro aí. Mas isso o cidadão já fez. Então, agora eu só vou fazer a minha parte, né? Que é o misturamento aqui do esterco, o pegamento de esterco no quintal dos outros, né? E tudo mais. E também o colocamento do esterco nos tambores e depois o plantamento das coisas que vocês vão ver que vai ficar super lindo e maravilhosas as coisas aqui, entendeu? Aí, gente, é isso, tá vendo? Fui fazendo essa mistura muito louca aqui desse negócio, pra depois eu já pegar a pá e já ir enchendo tudo aí. Aí o Anderson falou que talvez eu não ia dar conta, né, de encher os tambores. Tipo assim, nossa, você não vai dar conta de encher os tambores, porque ele achou que eu iria colocar os tambores lá em cima, iria encher os tambores lá e como fica escapando, né, soltando de um lado, soltando do outro e ele cair, então ele achou que eu não iria dar conta, mas não. Eu não vou fazer assim, eu vou simplesmente pegar os tambores, vou colocar no chão, colocar a terra de um lado, colocar a terra do outro, e depois eu vou pegar ele e vou suspender e colocar em cima. Nossa! Meu Deus, o homem pensa que eu sou jega, né? Mas eu não sou. Aí eu peguei e fui colocando terra, completando aqui os outros, né? Que já tinha aqui, que já tinha um pouco de terra. E aí fui fazendo aqui, completando tudo direitinho, né? Pra deixar assim, um tanto que tem que colocar
um peso de um lado, peso do outro. Então, a quantidade de terra de um lado, quantidade de terra do outro, para que fique assim, iguais, entendeu? Para não ficar um mais baixo do que o outro e tudo, né? Ele não fica assim completamente certinho, como vocês estão vendo. Não fica assim, nossa, que nivelamento. Não. Fica assim mais ou menos, né? Um mais caído pra cá, mais caído pra lá. Mas dá pra plantar as coisinhas tudo direitinho, coisinhas, né? Bem direitinho. Aí agora eu fui assim, peguei o tambor, abri ele um pouquinho, coloquei no chão, né? E fui agora colocando terra de um lado, terra do outro. E agora eu vou pegar ele assim, tá vendo, ó? Assim, numa quantidade que dê pra me levantar, né? Porque eu também não sou a super-oma, né? Então eu pego assim, ó, e uma quantidade de terra que dê pra ele ficar só firme aqui mesmo em cima do negocinho, né? Pra mim poder estar completando com o restante da terra, né, queridos e queridas? Então eu fui fazendo esse trabalho aqui de colocar a terra agora, tá vendo? Depois de fazer esse negócio. E fui enchendo de terra. Fiz isso, gente, aí, né? Em todos esses tambores que estão aí. Então, no total aqui, depois nós vamos ver que tanto de tambor que coube nessa estrutura. Eu nunca tive uma horta suspensa na minha vida, vocês acreditam? Eu nunca tive. Sempre foi assim, naquela hortinha que é feita diretamente no chão, né? Com aqueles canteirinhos que faz no chão mesmo. Nunca fiz horta assim, negócio de suspensa. É a primeira vez, né, que eu estarei tendo uma horta na minha vida assim, suspensa. Então, vamos ver como é que vai ser. Fui ajeitando aqui o tambor, depois de colocar a terra, né, direitinho. Aí fui nivelando bem direito aqui também a terra por dentro aqui, pra ficar igual, né, assim, como eu falei. Peso de um lado, peso do outro, né, pra não cair e tudo mais, não ficar torto, né, minha gente. Aí fui ajeitando ali o outro também, ó, tá vendo? Todos eu fui fazendo esse ajeitamento aqui, tirando terra de um, tirando terra do outro, ajeitando, né, pra ficar tudo bonitinho e nivelado. Porque também não precisa ficar assim também, tão exagerado de terra caindo pra fora, né, minha gente? Porque aí não fica legal. Então tem que ser assim, de um jeito que coloca terra, que não fica assim, caindo pra fora, porque na hora que for molhar vai escorrer tudo. E é isso, minha gente. Aí tinha alguns tambores que não tinha tampa, né? E eu coloquei um pedacinho de cerâmica pra poder tampar, né? Embaixo, onde tinha o buraco lá, onde era a tampa que não tinha. Então fui colocando um pedacinho de cerâmica em todos que não tava tendo, né? Aí agora eu vim aqui, ó, tá vendo? Esse, por exemplo, não tinha tampa. Eu pego qualquer objeto, um pedaço de telha, um caco de telha, um caco de cerâmica, coloco ali pra poder tampar o buraquinho, né, gente? Porque senão, depois, se deixar, aí o que acontece? Coloca a terra e mesmo que segure um pouquinho, se você colocar o negócio aí e for molhar, a terra vai escorrendo tudinho pra baixo, né? E depois não tem mais nada de terra dentro do tambor. Porque o buraco onde fica a tampa é bem grande, né? Então, por isso que eu coloquei algumas coisinhas, né? Pra poder tampar o buraco. Aí agora, menina, eu fui pegando aqui, ó, tá vendo? E colocando dos dois lados, assim, os tambores todos, né? Que tava aí. E fui ajeitando, colocando cada um no seu devido lugar ali, né, minha gente? E já tava começando a querer escurecer, mulher. Eu falei assim, será que não vai dar tempo de eu plantar alguma coisinha aqui, né? E mostrar pro pessoal e tudo mais, né? Pra ficar bonitinho, ficar legal. E também, o Anderson já tinha ido embora, como vocês sabem. E aqui já é outro dia. E aí, mulher, o que acontece? Eu falei assim, vou tirar uma foto e mostrar pra ele, né? Com alguma coisinha plantada. Para mostrar o projeto do cidadão brasileiro, trabalhador rural, né? Esse homem leu meus pensamentos, né? Porque eu tava querendo realmente uma hortinha suspensa, assim, né? Só que eu tava tendo outras ideias. Eu, tipo, queria fazer de madeira e tal, com tábua. Mas eu achei legal essa ideia daqui que ele teve, né? E vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar, né? Depois de tudo plantadinho aqui, os negócios vai ficar super bonitinho. Então fica assim, gente, tá vendo inicialmente? Aí, tipo, eu acho que vai ficar muito lindo quando tiver todas as plantinhas aqui, né? Mas o que eu tô tendo no momento é somente isso daqui, tá vendo? Cebolinha, essa daqui. O que restou das minhas cebolinhas só foi isso, minha gente, que eu trouxe da fazenda. Só isso, mulher. Mas vai dar certo, né, queridos e queridas? Aí depois eu vou comprar mais mudinhas pra poder estar plantando também, né? E vai dar super certo, né, minha gente? Então não precisa ser aquele arame de trenheira, né? Só um pouquinho mesmo já tá bom. Só pra mim mesmo aqui, né, minha gente? Às vezes, né, quando eu tava lá na fazenda também, eu gostava de doar pras pessoas, né? De dar, assim, coisinhas da minha horta, né? Eu doava da alface, né? Doava cebolinha, coentro, que tinha bastante, tinha muito, né, gente? Que eu plantava demais. Porque quando vem alguém na minha casa, né, gente, que vê minha hortinha, eu gosto de dar, sabe assim, as coisas. Eu gosto de doar as coisinhas também, né? Fala assim, fulano, você quer um cheiro verde? E tal, bem fresquinho e tal. Fulano, você quer isso, você quer aquilo? Porque eu gosto igual a abobrinha mesmo, a gente já deu para algumas pessoas, né, gente? A abobrinha aqui do nosso quintal também, né? Que o Anderson plantou e tudo. Daqui uns dias vamos ter mandioca. E assim, onde eu vou, eu sou muito abençoada, né? Que as pessoas me dão as coisas, entendeu? Eu venho com sacolas de trem, de qualquer lugar que eu vou, as pessoas ficam me dando os negócios, né, gente? Então, assim, quando vem na minha casa, eu também gosto de dar, né? Sempre que eu tiver. Tipo, uma cebolinha, um cheiro verde, um trem, né? Uma abobrinha, qualquer coisa assim é muito legal, né, minha gente? Então, é isso. Aí, é por isso que eu gosto de plantar mais, né? Então, por isso que eu vou providenciar mais mudinhas das coisinhas, né? Não vou fazer assim tão exagerado, né? Porque os canteirinhos são pequenos, né? Mas
é isso, dá pra dividir também. Enfim, aí agora aqui, gente, tinha esse alhozinho aqui, tá vendo? Eu pretendo plantar mais, né? Alhozinho, com o próprio dente de alho. Aí aqui, esses aí já tinha mudinha, então plantei. Plantei a cebolinha de um lado, o alhozinho do outro, tá vendo? E já tava começando a ficar bonitinho. Assim, né, minha filha? Mas só que no outro dia eles vão ficar tudo murcho, velho. Por quê? Porque quando você planta é normal, né? Aí no outro dia eles murcham, né? Só que depois eles vivem novamente, ficam bonitões. Aqui só tinha um belisquinho de coentro, mulher. Menina de Deus. Eu tava assim tão triste porque tinha esse só tantinho de coentro aí. Essa semente aqui, ela é muito boa, sabe? Eu ganhei uma semente do meu vizinho, só que a semente ela tava bem velha, né? Então os coentrozinhos nasceram e eles ficaram bem mal acabados, velho, sabe? Assim, não nasceu tão bem, tudo mais assim. Então essa semente aqui, ela é muito boa. E só tinha um pouquinho. E eu trouxe ela da fazenda esses 2 dias, plantei na bacia, né? E agora eu fui plantar o restinho aqui nos tambores. Se eu soubesse disso, eu teria deixado, né? Pra poder plantar essa semente quando antes, né? Fizesse esse negócio aqui. Só que o Anderson veio me falar depois, né? Que ia fazer esse negócio aqui pra mim e tudo mais, né? Então, só tinha esse restinho de coentro aí. Eu peguei e plantei ali só o bolinho bem ali no meio. Gosto muito também de plantar esse chazinho aqui, que é hortelã. Entendeu? Eu amo, gente. Eu gosto demais. Chá de hortelã, erva cidreira, né? Que tem um pé bem ali, bem grandão. Graças a Deus, meu Deus, que tem erva cidreira aqui. E também, tipo assim, o hortelã, né? Eu gosto bastante de plantar também, sabe, minha gente? Assim, então por isso que eu já fui plantando bem aqui. E ele vai gostar muito de ser plantado aqui nesse lugar, porque ele vai escorrer assim, entendeu? Vai ficar bem esparramado assim pelo chão, né? E ele vai ser muito feliz aqui, esse hortelã. Então por isso que eu gosto de ter bastante desse chazinho aqui, que é maravilhoso. Além de ser gostoso, né, gente? Tem vários benefícios para a saúde. Então eu gosto muito de plantar hortelã. Hortelã, aí aqui também tem um negocinho que é Vick, sabe assim, quando você esfrega ele, ele tem um cheiro todinho de Vick mesmo, né? É uma erva aí que, tipo, é um chá também, né? E se você pegar ele, esfregar e passar num lugar que tá doendo, dá um alívio, dá uma aliviada, porque ele arde mesmo assim no corpo quando você passa gela, né? Então é muito bom. Aqui também eu plantei tansagem, olha só como é que já tá todo escuro, minha gente, e eu já tava assim, coisando, falando, querendo mexer nisso daqui até mais tarde, mas como já tinha escurecido, eu tenho que entrar, né, gente, pra dentro de casa e continuar no outro dia, né? Então, somente essas coisinhas mesmo que eu plantei. Plantei cebolinha, o alho, né, plantei hortelã e também plantei ali o Vick, como eu falei pra vocês, e a tansagem. Não sei se vocês conhecem, mas é muito bom também. Esse daqui é um remédio, eu não fico sem. Já plantei lá na frente de casa e tô plantando aqui também na minha mini hortinha, né? E vai ficar muito lindo e tudo de bom. Então amanhã eu volto para dar continuidade na nossa horta suspensa. Bom, gente, então ontem não deu para poder finalizar, né? Enchendo os tambores, né? De terra ali. Como eu deixei para fazer na parte da tarde, né? Assim, já tava quase escurecendo. Aí não deu tempo, porque eu tive que pegar a terra, pegar o esterco, pegar tudo e colocar os tambores no lugar. Então plantei somente algumas coisinhas. Só o que eu tenho aqui em casa mesmo, né? No momento, que no caso é a cebolinha e um restinho de coentro e também o hortelã, o Vick, né? Essas coisinhas de chá, assim, que eu plantei, só o que eu tinha mesmo aqui. E depois eu vou estar comprando as sementes para poder estar plantando no restante dos tambores. E eu tô pretendendo comprar rúcula, alface, semente, né? Dessas coisinhas. Mais semente de coentro, né? Porque coentro é muito bom e nunca é demais coentro. Então, é bom, né? E como são espaçozinhos pequenos, né? Então eu vou plantar pouca coisa, porque não precisa ser aquele exagero de horta, né? Ficar assim fazendo aquele monte de coisa, porque é só pro meu consumo mesmo, pro consumo da gente aqui de casa. Então não precisa ser tanta coisa. Então essa ideia foi muito legal de colocar essas coisas somente nesses tambores mesmo, né? Então vai ser uma hortinha pequena, suspensa, né? Só pro consumo aqui de casa mesmo. Então eu vou plantar pouca coisa. Mas aí eu pretendo comprar semente de várias coisinhas, né? Eu vou terminar agora de encher, né, o restante dos tambores e vou ver o que que dá pra plantar mais ali. Não sei se eu tenho mais alguma coisinha assim que dá pra estar plantando. Acho que não. Mas vou deixar já cheio os tambores pra quando eu comprar a semente eu já vim e plantar. Então é isso, gente. Vamos lá, né? Bom, minha gente, vamos lá continuar. Como eu falei pra vocês, as coisas murchou tudo, tá vendo? Eu fico tão desanimada quando murcha assim desse jeito, mas eu sei que é uma coisa normal, né? Que você tira, né, ali o trenzinho ali da sua terra que ele tá, e aí sai a raiz, assim, tudo. Mesmo você pegando com um pouco de terra, quando você planta, ele dá uma murchada, não tem jeito, né, gente? Então murchou o hortelã, murchou as cebolinhas que estavam super lindas, né? Deu uma murchada, mas depois eu acho que elas vão se erguer. E se elas não se erguerem e tal, e se acontecer delas morrerem aí e tal, assim, murchar, secarem as palhas da cebola, aí depois vem folhas novas, né, minha gente? Porque a cebolinha, ela é muito fácil de você cultivar, né?
ela não morre assim tão fácil, tendo você molhando direitinho e tudo mais, tendo todo o cuidado, né? E tendo também esse esterco de gado aí, ela se desenvolve muito bem e fica super linda, gente, a cebolinha com esterco de gado, com esterco de galinha também, é muito bom. Então, queridos e queridas, agora eu fui reunindo o restinho de terra que tinha, né, juntamente com o esterco ali, e fui enchendo o restante dos tambores, tá vendo, ó? Fui pegando e colocando no mesmo esquema, né? Colocando todos os tambores ali. Aí eu resolvi fazer diferente agora. Eu não fui enchendo um por um, assim, não, de tá colocando mais terra. Eu resolvi encher logo assim, um tanto de um, tanto de outro. Fui colocando lá em cima logo, pra depois eu só completar com a terra, né? Bem mais prático e mais rápido, desse jeito. E aí eu fui, né? Agora terminando ali de encher o outro tambor, tá vendo? E tava ficando muito bom, minha gente. Tá vendo? Maravilhoso, né? Aí eu fui ajeitando ali, que tinha alguns que tava meio coisado, né? Que eu não queria abrir muito. Aí eu fui tentando abrir desse jeito. Aí, menina, eu peguei agora e fui reunindo o restante da terra que tinha aqui, né? Com mais esterco, pra poder tá pegando. Porque eu não tava querendo mais pegar esterco lá, não, menina. Pegar mais esterco lá do homem, né, minha gente? Misericórdia, né? Perigoso ele lascar a pá na minha cabeça. Nossa, tá pegando meu esterco tudo. Menina, que é isso? Mas é a vida, né? Aí, irmãos, né? Estercos à parte, tá? Foi o que ele falou pra mim, mulher. Mas eu sei que é chegada dele. Enfim, aí fui agora ajeitando, tá vendo, ó? Colocando ali, direitinho, né? Bem bonitinho, minha gente. Aí aqui eu coloquei o restante nessa babosa. Ela vai agradecer muito a mim. Ela vai falar, obrigada, Gabriela, por ter jogado um estercozinho aqui em mim. Pezinho de mamão também, joguei um bocado de esterco lá. E ele ficou muito feliz. Agora eu fui ajeitando aqui, menina, tá vendo, ó? Mais ou menos aqui a cebolinha, os trem tudo, né? Eu vi que tava murcho, mas tudo bem. Então, eu vou molhar daqui a pouquinho, né? Pra ele ser mais feliz. Aí, peguei uma vassourinha também e fui varrendo aqui, como se fosse uma casa, né? Aqui este local, pra deixar bem limpinho, tirando todas as coisas que não pertencem aqui. Tipo, plástico velho, uns trem, algumas coisinhas. Caneta velha ali que tava jogada, uns pinicos de lápis, uns trem tudo jogado assim, né? Que tudo é as crianças que jogam. Aí eu peguei e fui varrendo, menina, pra deixar essa área aqui bem limpinha e bonitinha, né, gente? Porque tava muito linda, né? Aí, minha filha, eu fui dando esse gralho aqui. Pronto. Depois de passar a vassourinha, né? Varrer direitinho, ficar super lindo e maravilhoso. Tudo por aqui. Aí, eu vou pegar agora uns tijolos, sabe? Que eu tô querendo agora, como eu me animei muito com esse negócio da hortinha suspensa, eu me animei bastante, né? De plantar agora aqui, menina, de plantar não, na verdade, trazer os meus vasos de trem pra cá, que eu já tenho plantado, que no caso também, que faz parte do negócio assim de hortinha, né? Que é muito bom também, manjericão, outras coisinhas. Alecrim também eu tô querendo trazer pra cá e plantar aí direitinho, né? Fazer novas mudas de alecrim e colocar meu manjericão aí. E meu coentrozinho também, que já tava plantado na bacia, vou trazer pra cá também, né? Pra quando eu molhar tudo de uma vez. Molhar o manjericão, molhar o coentro, molhar tudo os trem, né? Então eu fui pegando aqui, ó, os tijolos, tá vendo? E fui colocando ali, já coloquei o manjericão lá em cima, de um jeito assim que ficasse quase da altura dos tambores ali, pra tipo ficar assim, meio que querendo ser suspenso também, tá vendo? Aí eu fui colocando lá todos os tijolos ali e já ajeitando pra me colocar aqui o meu coentrozinho também, né, menina? E é isso. Aí os tijolos que tava lá atrás, que eu tinha plantado a minha cebolinha e feito um canteirozinho pequeno, né? Aí eu trouxe tudo pra cá. E agora sim, eu venho com a minha bacia, que essa bacia... Gente, eu fiquei muito triste quando essa bacia rachou, entendeu? Mas fazer o quê? Aí agora eu tô usando ela pra plantar coentro. Tá vendo o rachadão que virou nela lá? Pois é, mas eu plantei o coentro e vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. Olha só como ficou, gente, a hortinha por enquanto, tá vendo? Ficou desse jeito aqui, ó. Então aqui o que temos plantado por enquanto, né, na bacia aqui também, é coentro, tem aqui o manjericão. Nessas outras coisas aqui eu vou ver o que eu vou plantar, né, que eu vou olhar as sementinhas que estão disponíveis lá na loja que eu vou comprar. E também temos aqui a cebolinha, né, o alho, o hortelã. Essas coisinhas todas aqui, né, gente, que são muito boas, né, maravilhosas. Então, eu gosto bastante. Aí vamos plantando as coisinhas, né, conforme a gente vai comprando e tudo mais. Então, ficou assim a nossa hortinha suspensa, minha gente. O que vocês acharam desse negócio, dessa ideia que o Anderson teve? Eu, particularmente, gostei bastante. Já fui aqui molhando a cebolinha, tá vendo, ó? Molhando a cebolinha, as outras coisinhas também, né? Jogando uma aguinha, né? Que vai passar uma baratinha. Aí fui jogando ali também onde eu plantei o coentro, ali no hortelã. Gente, o hortelã murchou de uma hora pra outra, assim, muito murchamento. Eu falei, que é isso, cara? Você tá muito dramático. Que é isso, hortelã? O drama do cara, gente. Só porque eu ranquei ele de lá e coloquei aqui, ele fez um drama terrível. Não quis ficar muito verdinho e tudo mais. Murchou. Aí eu falei, você que sabe, meu filho. Você vai perder muita coisa se você não brotar direitinho aqui, ficar bonitinho, ficar lindo, maravilhoso. Você vai perder, tá? Porque os meus cuidamentos são especiais.
Então ele vai viver, agora que eu falei isso pra ele. Pronto, molhei tudo e fui muito feliz, muito bela com a minha horta suspensa. Então, finalizei, terminei tudo, enchi todos os tambores, molhei as plantinhas que eu já plantei, né? E aí, no começo elas ficam assim um pouco murchinhas mesmo, né, gente? Tipo, a cebola deu uma murchada, o hortelã também murchou um pouquinho, né? Porque quando você tira ele lá da terra, da raiz que ele lá tá na terra, tira e planta, né? Ele dá uma murchada mesmo. Mas depois ele já vai recuperando, né? Conforme vai cuidando, vai molhando e tudo mais, né? Eles vão voltando ao normal, né? E vão se erguendo, ficando super bonitos. Então é isso, minha gente. Aí, depois, como eu falei pra vocês, vou comprar as sementinhas, né? Pra poder estar plantando. Alface, rúcula, essas coisas todas, né? Ali. E vai ficar muito bom, gente. Aí já tô com vários planos, né? Pra poder estar plantando nesses tambores aí. Quero plantar várias coisinhas assim, né? Igual eu fiz lá na fazenda, né, gente? Daquela vez que eu plantei várias coisas e tudo mais. E deu super bem. Então, assim, espero que também aqui nos tambores funcione, que dê certo, que fique muito bom, fique legal também, né? Conforme eu for comprando as sementinhas e for plantando, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom, minha gente? Mas só que é uma ideia bem legal, ficou muito bom mesmo, né? Essa horta de tambores suspensa que o Anderson teve essa ideia, né? De fazer, e eu gostei bastante. Então, vou encerrar o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.